MSD Preview, informação até você. Qual é o segredo para se realizar alguma coisa? Bom, na internet tem fórmulas e fórmulas de todas as formas. Porém, o segredo da vida é trabalho, suor, constância e resiliência. Essa é a jornada do herói e todos nós somos heróis, desde que nos provemos. Eu trago aqui alguém que se prova todos os dias, que faz isso muito bem, hoje como secretário da Juventude, mas que é sociólogo, que é um especialista, que é alguém da vida pública de uma forma séria. Eu trago aqui Michael Nogueira, se fosse você, ficava no vídeo. Seja bem-vindo, mais uma entrevista. Se tem alguém que tem a ver com a história do programa e com a proposta do programa, é você. Você veio em várias edições, em várias fases diferentes e sempre trouxe algo novo, algo diferente, um pensamento, às vezes uma ideia do que você já fez, um contexto a mais, né? E hoje você vive um grande momento na gestão pública e um grande momento porque sabe fazer com pouco, sabe fazer com qualquer circunstância, com pouco, com muito, com o que está para chegar, né? E quem olha isso hoje, o Michael de hoje, todo esse êxito, toda essa condição, esse líder, não faz ideia às vezes do que é o personagem, porque a internet hoje, eu falo internet que é o principal meio de comunicação, né? Ela só vê extratos, né? Então às vezes vê um momento do cara hoje, analisa ele numa circunstância ou outra, e não entende o tamanho desse personagem, né? Eu, graças a Deus, por conta do programa e por te acompanhar há um bom tempo, sei o tamanho desse personagem e sei o porquê que ele se aperfeiçoou tanto, né? Você é um Microsoft, né? Você a cada ano que passa, você está melhor e a tendência é só melhorar, porque estuda muito o que faz e se aplica muito no que faz. E agora eu acredito que o grande diferencial é que além de toda essa qualidade individual, você tem multiplicado isso em volta. E é o que a gestão pública e a política precisa. Seja bem-vindo. Obrigado, Danilo, mais uma vez por essa oportunidade. Se eu não me engano, é a quinta vez que eu venho aqui. E é verdade, cada vez que eu venho, eu estou num momento diferente. E você falando me puxa uma retrospectiva na memória aqui de como era o Michael antes, né? Eu realmente não tenho muito o que dizer em relação às mudanças que eu tive, porque eu não parei para analisar muito o passado. É tanta coisa no presente tá acontecendo, né? Que eu, às vezes, preciso valorizar um pouco mais essa história de onde saímos e onde estamos, né? Obrigado pela oportunidade. E a gente olha nos filmes, né? Você é um cara que eu tive o prazer de fazer um documentário, né? Numa série que foi lá no jornal que eu trabalhei, no Jornal Estado, que é o Reduto, de contar a história e fazer essa curva. Hoje você pode, pessoalmente, contar a sua história e ajudar muitas pessoas até aquele gás, né? Aquele ânimo a mais, às vezes, alguém que está estudando à noite e falar assim, gente, não desanima não, olha, já passei por isso, estou indo e tal. Claro que hoje em dia a tendência é todo mundo ser muito individualista, né? Cada um tem sua própria história, às vezes até para espelhar na história do outro, as pessoas têm dificuldade. Você foi um cara que sempre se espelhou nas histórias dos outros, mas sempre de uma forma muito humilde, trabalhou e pensou também e falou assim, cara, eu preciso ter a minha história, eu vou colocar aqui nesse papel, eu vou bater em 10, 15 portas até que um dia alguém me dê um sim. Esse sim veio não só por conta da insistência, mas por conta da qualidade do que você pensa, né? Ser sociólogo te ajuda muito a ser um diferencial, porque eu acho que a política precisa ter gente que pensa. E muitas vezes o político pensa, mas ele não pensa política, ele não pensa sociedade, ele não pensa o macro. Você sempre pensou o macro e hoje você participa, junto com muita gente, de um dos maiores projetos de juventude do Brasil. Você já tinha tido um dos maiores projetos de juventude do Brasil em 2018, quando a gente conversou, você já tinha ganhado o Prêmio Nacional e tudo mais. Mas hoje esse projeto ficou ainda maior, com rede de voluntários, com cursos à noite, com cursos durante o dia também, com cursos itinerantes, com um mix de serviços de saúde mental, de documentação e tudo mais. Sobretudo, assim, um aparato que coloca o poder público próximo das pessoas. E quando eu falo isso, não é só para os jovens, é para jovens de todas as idades. Dando significado ou ressignificado para um lugar que já foi um shopping de Campo Grande, que ficou esquecido por um bom tempo, e hoje é um ponto onde as pessoas são felizes e elas têm perspectiva. Qual que é o próximo passo? Porque recentemente você inaugurou até uma plataforma online
com muitos cursos, ou seja, dando aquele recado para o Campo Grandense, fala assim, olha, só não estuda, só não se aperfeiçoa quem não quiser. Exato. O próximo passo é fazer com que tudo isso que a gente criou a muitas mãos, não fiz nada disso sozinho, tem toda uma equipe por trás, tem todo um respaldo dos gestores, no caso da nossa prefeita Adriane Lopes, é fazer com que isso chegue ao maior número de pessoas possível. Uma vez que a gente testou uma política pública, uma vez que ela foi validada e que ela realmente mudou a vida de alguém para melhor, o meu anseio é que ela chegue para os jovens que nem sabem que existe a Secretaria da Juventude. E tem muitos, muitos, porque é a secretaria mais nova da prefeitura. Então, um desafio nosso é fazer com que a mais multidisciplinar também, né? Porque ela ela é quase uma secretaria de educação, ela entra em vários setores, saúde, empreendedorismo, questão da saúde mental, como você disse, emprego, qualificação. Então a gente tem muitas iniciativas que a população ainda não conhece e o meu maior desafio é fazer com que isso seja popularizado, porque quanto mais popular for uma política, mais ela acaba se tornando uma política de Estado. Porque tem gente que se preocupa, Michael, e se você sair, se você for para outro desafio, como fica? Verdade, as políticas públicas, quando criadas e são aprovadas e validadas como é a nossa, elas têm que ser encaradas como uma política de Estado, com investimento robusto, com uma precisão na aplicação desse investimento. Então, um desafio nosso é fazer com que a Secretaria seja cada vez mais conhecida e que as políticas de juventude sejam um direito que o jovem já, desde a infância, ele já comece no sentido dele se tornar um cidadão, ele comece a exigir os direitos que ele ajudar nessa alavanca, né? Em 2018 você deu esse mesmo recado, falou isso logo depois de ganhar um prêmio nacional e citava, inclusive também como um grande ganho para Campo Grande, uma lei municipal que garantiu hoje toda essa estrutura que existe, né? As pessoas elas não sabem como funciona a gestão pública, criticam tanto a política, os políticos, as estruturas, né? A prefeitura, a Câmara, a Presidência da República, a Câmara dos Deputados, mas é muito lerdo para se construir algumas coisas, é muito difícil. Para hoje existir uma Secretaria Municipal da Juventude, foi antes uma subsecretaria. E antes de ser subsecretaria, era uma salinha. Começou como coordenadoria muitos anos atrás, quando o Nelsinho era prefeito. E como que joga esse fermento para a coisa ir aumentando? Estudar, porque para você criar uma política pública na capital, você tem que criar ela em duas frentes. A primeira frente é criar uma consciência entre os jovens de que eles têm um direito. No caso, é o direito que se cumpre o Estatuto da Juventude. O Estatuto da Juventude tem lá as prerrogativas dos estados, da União e dos municípios em relação ao que o jovem tem como direito preconizado e garantido em lei. Então, quando já se tem em lei que o poder público tem que criar políticas para um grupo específico, no caso os jovens, a gente parte do primeiro princípio, que é conscientizar a juventude que eles têm direitos, ponto. Não é favor que o Estado faz, é um direito porque está garantido em lei. Segundo, conscientizar os políticos. Nem sempre os políticos são gestores. Tem político que não tem histórico de gestor. Você fala de ver visão a médio e longo prazo. De entender, dos políticos entenderem a necessidade dessa política pública. Porque tem político que pensa assim, poxa, mas se na escola já tem ar-condicionado, tem merenda, fiz ampliação da escola, tá pago, o que essa gurizada tá reclamando? Se não tá na escola é vagabundo. E nisso a atual prefeita ela tem um grande valor, né? Porque ela não olha Campo Grande pro período dela, ela olha para frente e até por isso foi resolver gargalos anteriores que estavam ali e apostou e potencializou a Secretaria da Juventude, inclusive te trazendo de volta. Mas o grande vilão da sua vida, na sua vida pública, na sua jornada, foi vencer a superficialidade. Você é de uma época que falar em política para a juventude era carteirinha de estudante. Uhum. Era só isso. Falar, o que distribuir preservativo em véspera de carnaval. Sim. Maia Amarelo distribuir folder falando sobre o impacto dos acidentes nas Santa Casas da Vida. Você falava, gente, é mais que isso. Mas como? Não, tem um projeto, eu preciso aplicar. Precisa ser uma coisa que seja um ano inteiro. Você venceu essa época e esses conceitos. Hoje, olhando para trás, ninguém faz ideia, né, do quanto que era raso a discussão e quanto que o jovem não tinha espaço na política e ficava como um nicho de reclamação. Não tem chance e tal.
Você servia só para organizar a campanha. Tem um grupo de jovens, todo político tinha um grupo de jovens. Hoje o jovem decide. Hoje o jovem está virando candidato. É verdade. E assim, não só aqui em Campo Grande, mas em todos os lugares. Ter participado desse amadurecimento e simbolizar isso para ti, sendo quem você é, né? Um cara do resultado, um cara do projeto, tem para ti um apreço a mais? Porque você não seguiu nos últimos anos uma linha que todo o Brasil seguiu da polarização. De buscar um extremo, de se acomodar num grupo, de buscar aquele discurso mais fácil, de aprovação. Não que todo mundo não tenha o direito de fazer suas escolhas, mas muitas vezes essa polarização aliena a realidade, né? Você, como volto a dizer, para se realizar alguma coisa na gestão pública, haja projeto, haja convencimento, haja conversa sobre parceria e paciência com o tempo. A política de campanha, a política da dialética, tudo bem, ela é quente, ela se resolve numa mesa e tudo mais. A do dia a dia, ela é mais pesada, ela é mais complicada, ela exige mais, né? E você escolheu não ser isso durante esse bom tempo. O tempo vai dizer se foi uma escolha boa ou ruim, mas a princípio possa ser uma escolha boa, porque você ganhou mais força nesse personagem que você é na vida pública. São 3 fatores importantes que você acabou de dizer. O primeiro fator, aquele que adota uma narrativa de extremo esquerdo, extremista de esquerda. Aquele que adota uma narrativa de extremismo de direita. Entre aquele que está na narrativa da esquerda e aquele que está na narrativa da direita, existe um terceiro perfil, que é aquele que tem que ter muita personalidade para não jogar o jogo da narrativa da fácil fala, da narrativa do jogar para a plateia e assumir uma postura de nem tanto lá, nem tanto cá. Nem tanto um tá errado, nem tanto um tá certo. No Brasil a gente tem preconceito. Acho que isso é o maior desafio. Tem preconceito com o mediador? Você é um mediador. Para você conseguir tudo que você fez na sua vida. Eu costumo me enxergar, eu sou prático e de resultado. Se eu tiver uma plateia com 100 pessoas e falar quem aqui quer uma educação de qualidade para os nossos filhos? 100 pessoas vão levantar as mãos. Mas se eu falar quem aqui é direita ou quem é esquerda, 50 vai levantar de um lado, 50 vai levantar do outro. Eu sou do perfil assim, já que nós queremos uma educação de qualidade, o que nós podemos fazer juntos hoje para conseguir uma educação de qualidade? Então eu não consigo me imaginar num extremo falando que a ideia do outro está errado. Eu consigo me imaginar olhando todos os polos e falar o que juntos podemos construir. Um mobilizador, então, não um mediador. Isso me traz um desafio. Isso me traz um desafio porque isso não agrada as pessoas. A maioria das pessoas hoje que são rasas, elas querem saber, você é contra quem? Eu não sou contra ninguém, eu sou a favor daquele que precisa ser ajudado. Porque os agentes públicos, eles estão aí para ajudar quem precisa ser ajudado. E essa narrativa de que, ideológica de eu preciso ter um time, é uma narrativa de quem não estudou, de quem não entende nada de política e de quem não tem empatia e amor ao próximo. E noção de equipe também. Quando você monta um projeto, você monta uma equipe com os recursos que tem e com a visão de desenvolvimento que aquilo envolve. Isso é nas startups, nas empresas que dão certo e tudo mais. Essa noção de time, vencer para o outro perder, ela é um pouco restrita, né? Agora, essa conversa mais séria, mais organizada com o eleitor, né, e com o cidadão, envolve também conscientizá-lo. Né? A política nos últimos anos ela virou uma novela, ela virou o que é a internet. Ela virou um jogo de futebol. Um jogo de futebol. Cada um tem que ter a sua torcida. Isso. E não importa o quão ruim vá o meu time, eu não mudo de opinião. E sendo que todos nós somos o time, né? Todos nós precisamos vencer com o que tem em mãos, né? Com a condição que existe para isso. O jovem, você acha que ele tem mudado a consciência política dele? Você que lida diretamente com essa galera e tem também gente especializada que está acompanhando, porque o jovem sofreu muito nos últimos anos, né? Você sempre falou muito disso também, desse endividamento do jovem, dessa dificuldade, às vezes ter que ajudar na família e começar a trabalhar mais cedo. Você passou por tudo isso e conseguiu estudar, mas alguns não conseguem, ou até conseguem, mas acabam desistindo e tal. Se tem alguém que sofreu muito na crise, foi os jovens e os mais velhos, né? Que passaram a ser mais arrimo de família ainda.
Exatamente. Eu penso que o jovem, do ponto de vista da consciência política, ele nunca teve tanta oportunidade quanto está tendo agora, porque ele é bombardeado o tempo todo de informações. Ocorre que essa atual geração, eles são muito introspectivos. Eles, para se posicionar, é muito mais difícil hoje um jovem se posicionar do que era anos atrás. Por quê? Porque no digital, ele pode até curtir, comentar, compartilhar, mas nada vai superar o dia a dia, a interação entre pessoas. E hoje os jovens estão com essa dificuldade de interagir entre as pessoas. E isso é um desafio para você formar novos líderes. A não ser que você seja um líder de juventude na internet, como tem também. Mas no dia a dia, de visitar uma comunidade, de arregimentar uma escola em torno de um projeto, um bairro, uma igreja, a gente está perdendo a capacidade de fazer com que esse jovem lidere os processos. E esse é um desafio da política que a gente também tem que atuar. Porque em algum momento ele vai ter que ir para o mundo real, né? No trabalho ele vai ter que estar lá presencialmente. Uma hora vai ter que desligar o computador, uma hora acaba a bateria do celular. E aí, irmão, uma hora você vai ter que trabalhar, vai ter que lidar com gente. Né? Se você não vive do digital, uma hora você tem que lidar com gente. E aí, o que vai acontecer? Por isso que a gente tem muito curso de oratória na Secretaria da Juventude, que é o princípio essencial do bom relacionamento, é a capacidade da pessoa ter de conversar. Agora, as pessoas que não entendem ou acompanham só de longe, vai olhar e vai falar assim, pô, que bonitinho, né? Tá lá no Marrakech, a Secretaria de Juventude, ela tem 30 cursos presenciais, mais um monte de curso online, tem professores lá que gratuitamente dão aula e tudo mais. Que legal, né? Conseguiu ali e tal. Não vê um nexo nisso aí. O nexo que eu vejo é que nem você falou, para trazer esse jovem, para gerar essa mudança de consciência, você tem que trazer um professor que seja referência do mercado. E para trazer esse professor que tenha referência do mercado, você tem que conscientizar ele. Fala assim, cara, você já tem sucesso, você já tem condição, doa um pouquinho da sua expertise para essa galera que vai fazer muita diferença. E aí, no momento que ocorre essa troca, as pessoas entendem, tanto de um lado quanto do outro. E nisso você tem hoje, na Prefeitura de Campo Grande, talvez eu acho comparado com outras cidades do tamanho da nossa capital, uma das melhores e maiores redes de voluntários, que ali você tem profissionais de todas as áreas, que doam o seu tempo, todos os dias, até à noite e tudo mais, para transformar vidas. E dali, a gente sabe que, claro que não é como uma faculdade, né? A faculdade você tem quantas horas curriculares e tudo mais, mas é um ponto de partida. Para o cara que às vezes ele está na dúvida sobre uma profissão, ele vai lá e passa a ter alguma certeza. Para o cara que tem aquela dificuldade de oratória, depois que ele ganhar a oratória, você já teve isso também lá atrás, né? Imagina o tanto que você pode evoluir na sua vida e tudo mais. Educação financeira. Fora isso, outros cursos também de motivação e tudo mais. Como foi também esse outro lado da coisa, esse bastidor, de trazer esse time de elite para poder mudar pessoas que estão ali naquele momento até um pouco cinzento, assim, não vai, e aí você bota, geralmente você não pode botar qualquer remédio para dar esse turbo, né? Ideia vale mais que dinheiro, primeira coisa. Se ideia vale mais que dinheiro, nem tudo é dinheiro para eu colocar em prática. Então, quando eu assumi a Subsecretaria da Juventude, lá em 2017, eu tinha apenas 4 servidores, e eu ficava pensando, se eu tivesse muito dinheiro, o que eu faria com esse muito dinheiro dentro da Secretaria? Eu contrataria os melhores profissionais possíveis que estão no mercado para ensinar para o filho do trabalhador aquilo que só o filho do rico teve a oportunidade de aprender. Nada contra o filho do rico, pelo contrário. Eu quero que o filho do pobre tenha a vida do filho do rico. Tá? Que isso é primeiro mundo, né? Primeiro passo. Então, não sou contra o rico, pelo contrário, eu quero que todo mundo fique rico. Aqui primeiro. E o bolso é uma consequência. Então, quando eu vi que eu não tinha o recurso disponível necessário, eu parti para o jogo do ganha-ganha. Quem em Campo Grande quer viver numa cidade plena, próspera, com jovens que não se encantem pelo mundo das drogas, da prostituição? A maioria das pessoas são muito boas. A maioria das pessoas querem ver a cidade prosperar e querem se doar nesse sentido. Então eu comecei a pensar onde eu encontro pessoas que têm a mesma mentalidade que a minha, dentro do empreendedorismo. Comecei a me conectar com essas pessoas, dentro da comunicação, me conectei com essas pessoas, dentro dos recursos humanos, me conectei com essas pessoas, dentro de todos os setores, dentro do próprio poder público. Uma vez que eu
já tinha também criado uma parte dessa rede eu falo assim, um ecossistema. Como eu já tinha uma parte desse ecossistema já em mim, porque eu já vim oriundo dos movimentos comunitários, do movimento de juventudes partidárias, eu conhecia muito do movimento social, eu comecei a apostar na generosidade das pessoas. Eu chegava num cara que, por exemplo, o Tata Marques, que é um dos maiores comunicadores que nós temos, eu falava: Tata, você não quer trabalhar de graça para mim, não? Ele ri: como assim? Você não quer palestrar para os jovens e tal? Porque eu não consigo te contratar. A expertise que você tem, o poder público não pode pagar, porque o que eu poderia pagar de hora-aula para você não compensa. Então é melhor você fazer de graça para mim aquilo que eu poderia te pagar de uma maneira irrisória. Ele falou: faz sentido, conta comigo. Então, a partir dali, ele virou um palestrante voluntário. Eu fiz isso em mais ou menos 100 profissionais. E nunca um profissional em Campo Grande, que é referência naquilo que faz, falou não para o nosso projeto. Sabe por quê? Porque tudo que você começa de maneira organizada, transparente, ética, que você trata as pessoas com lealdade, as pessoas acabam comprando o projeto. É o conceito de time, né? O cara sabe que ele vai chegar ali e ele não vai ter problema para dar a contribuição Só dele. não prometer o que você não vai entregar. Então, hoje eu tenho um time, um dos maiores, nós temos em Campo Grande, dentro do Levanta Juventude, dentro da Secretaria da Juventude, uma das maiores redes de associativismo voluntário do país. As pessoas vão e entregam de maneira gratuita aquilo que eles entregam na iniciativa privada e cobram. Sim. Então, isso para as pessoas que não entendem qual é a qualidade do trabalho que nós executamos na Secretaria da Juventude, eu faço um pedido e um desafio: faça um curso com qualquer um dos nossos profissionais, que depois de 20, 30 horas, quando você receber a sua certificação, você vai entender a magnitude disso. São pessoas extremamente generosas, que cuidam da cidade. Isso já é maior que eu. Ou escolhe um professor desse, paga o curso dele ou a palestra dele e assiste também, né? Você vai ver quanto que é caro. Você tem duas opções. Paga uma e faz uma de maneira gratuita para você ver a diferença. Não vai ter nenhuma diferença. A diferença é que uma que você vai pagar. E quantas pessoas hoje estão tendo esse alcance? Porque uma das grandes mudanças quando você voltou foi de abrir os cursos noturnos, né? E hoje em dia tem muita gente que trabalha durante o dia e só à noite mesmo para poder ter essa capacitação. É a história de muita gente, né? As pessoas estão ficando jovens até cada vez mais tarde. Então, quando a gente ampliou a idade dentro da Secretaria de Juventude para que as pessoas fossem atendidas, não fizemos senão por necessidade das pessoas de se capacitar, de fazer uma transição de carreira. Antes, os jovens com 18, 19 anos estavam casando, comprando a própria casa, comprando carro. Verdade. Era uma realidade diferente, o nível de autorresponsabilidade era muito maior. Hoje não. Hoje os desafios são imensos e pessoas com 30, 35 anos ainda se comportam e pensam que são jovens e realmente são jovens. Então eles estão dispostos a errar numa carreira, 1, 2, 3 carreiras até se reencontrar. Então um ato generoso da Secretaria da Juventude é abrir as portas para quem tenha mais de 29 anos para fazer as nossas certificações, fazer os nossos treinamentos, num gesto assim de oportunidade mesmo que eles que precisam. E tem curso abrir a noite é fundamental. Tua pergunta é muito interessante. Todo dia tem curso? Segunda a sexta, de manhã, tarde à noite, sábado pela manhã. Que legal, é muita coisa. Eu queria sábado à tarde, mas aí os funcionários falam: não pode. E assim, tá todo mundo ali, né? A pessoa pode fazer 1 ou 2 cursos ali, você pode fazer um de manhã, outro à tarde. O importante é a partir daquilo criar uma perspectiva. Por isso que também tem uma unidade da agência de emprego do município também ali, para também ter essa conversa. A Fundação Social do Trabalho, a FUNSAT, tem uma unidade de atendimento dentro da Secretaria da Juventude e todos os dias as vagas que têm um perfil de primeiro emprego, como vagas que não se exige experiência comprovada em carteira, são oferecidas na Secretaria da Juventude. Só hoje tem mais de 1.300 vagas para jovens que ainda não têm tido ainda experiência e que queiram uma oportunidade no mercado de trabalho. Campo Grande vive o pleno emprego. Não são todas as capitais, pouquíssimas capitais vivem esse momento que Campo Grande vive hoje. Então a gente parte para um outro princípio. Se nós temos uma oferta robusta de emprego e nem sempre as empresas conseguem encontrar essas pessoas para trabalhar, nós temos que avançar no nível de qualificação das pessoas. E é uma via de mão dupla, porque ao mesmo tempo que o poder público tem que investir na qualificação das pessoas, e nós fazemos isso
90% das atividades da Secretaria da Juventude está na área da qualificação, as empresas também têm que aprender a valorizar muito mais o seu quadro de funcionários. Mas o teu trabalho de toda a galera lá, ele é tão bom que ele é subnotificado. Olha que coisa interessante. Por quê? Como os próprios professores da rede de voluntários, eles são headhunters também, eles são o mercado indo ali até as pessoas, grande parte das contratações, elas já acontecem por uma indicação de sala de aula, nem passa pela burocracia da FUNSAT e tudo mais, né? Mas, infelizmente, a gente sabe, e aí são outros números também que são subnotificados, nem todo mundo que vai até o poder público está bem, está legal, está com a cabeça boa. Muitas vezes a gente sabe que tem esse grande problemão aí da depressão e de tantos outros problemas aí que existem, né? E para isso, a Secretaria da Juventude também está de braços abertos e é um assunto delicado, né? Muita gente não conversa disso ou conversa só em setembro, mas ali tem um ano inteiro um trabalho de acolhimento também. Como funciona isso? E como que também você fez para intensificar essa questão, que não pode ser para forma, né? Tem que ser uma coisa de verdade. A pós-pandemia trouxe para o poder público uma necessidade de dar uma resposta no aspecto da saúde mental das pessoas. Ali eu atendo jovens, mas poderia ser atendimento em geral, porque desde crianças, jovens, adultos e pessoas com mais idade, todo mundo teve um tipo de desafio do ponto de vista da saúde emocional. E não adianta eu trabalhar qualificação, emprego e renda com gente que está com um desafio no aspecto da saúde mental. E aí a melhor política pública que se tem para cuidar de pessoas com um desafio na área da saúde mental é colocar ela com um especialista. Aí não tem como fugir. Sabe por que a Secretaria da Juventude cresceu? Porque nós fazemos o óbvio lá dentro. Se a gurizada não está conseguindo emprego ou não consegue parar no emprego porque apresenta algum tipo de ansiedade, algum tipo de depressão, algum tipo de comportamento que não é normal, não é tido como normal, nós temos que ter uma equipe de psicólogos acompanhando. E hoje na Secretaria de Juventude nós temos 15 psicólogos que se revezam em atendimentos individuais de manhã, à tarde e à noite. Dentro da Secretaria da Juventude nós temos 5 salas de atendimentos individuais, onde como se fôssemos filhos de ricos, nós agendamos e recebemos um atendimento com um psicólogo uma vez por semana, numa sessão normal de terapia, com uma qualidade extrema, porque os nossos psicólogos também atuam em clínicas, também atuam na rede conveniada, como o CACEMES, como Unimed. Parece uma coisa assim impossível de acontecer e nós fazemos isso dentro da Secretaria da Juventude, porque nós temos muitos parceiros também. E você simboliza isso, porque quando você vai e conversa com as pessoas durante os cursos, dando ali uma palestra também falando sobre mentalidade, ajuda muito nesse sentido, né? Porque acaba colocando o monitor, o professor, o expert que está ali, dentro da mentalidade do projeto, né? Que ele sabe, olha, eu posso até ensinar o que eu sei é super importante, essa parte técnica, mas se você não tiver a cabeça, você vai perder a sua oportunidade, né? E você só chegou longe porque você teve cabeça, né? Muitas vezes você não teve a parte técnica, você foi aprendendo no caminho, né? Mas a questão eu cheguei a sair assim com amigos quando eu iniciei minha vida na política, aí sentar numa roda assim com 10 pessoas, eu era muito novo, tinha 19, 20 anos, e amigos que eram assessores de deputados, de senadores, eu iniciando uma vida ali assim no movimento partidário. Aí eu olhava para a roda assim e falava, cara, o quanto eu não estou preparado para esse negócio. Mas eu quero me preparar para esse negócio. Vou te dar um exemplo. Quando eles discutiam capitalismo, liberalismo, socialismo, e eu pensava assim, se eu não sei com precisão o que eu vou falar, eu só vou ficar quieto e aprender com quem sabe. E aí então eu parti de um princípio. Se eu quero atuar na vida pública, eu tenho que saber o que eu falo. A primeira coisa, por isso que eu fiz Ciências Políticas na Universidade Federal, porque eu era tão apaixonado por esse negócio que eu falei, tá, mas quem é o melhor que faz isso para eu tomar isso como referência? Eu via poucas opções de bons políticos, até hoje temos poucas opções de bons políticos. Aí eu pensava assim, se eu não consigo ter próximo de mim uma excelente referência, vou me tornar essa referência para mim mesmo. Então, o que eu não consigo aprender pela rede de contato que eu tenho, tem os livros. E aí surgiu a oportunidade de eu
depois de ter feito uma graduação, voltar a estudar, e eu voltei a estudar, fiz uma Universidade Federal, curso de Ciências Sociais. Isso me ampliou a visão em relação ao que é político, que é o mundo, que é o ser humano, que é a sociedade, de tal forma que me dá muita frieza para fazer política. Muita racionalidade. Frieza, muita racionalidade para falar, entender. Mas assim, lá de trás, do Michael, que chegou a ser presidente da Associação Comunitária do Copa Sul. Associação dos Moradores. Associação dos Moradores, quer dizer, e jovem, e muito 17 jovem. anos. Hoje talvez eu acredito atrás. que é o mais jovem que já conseguiu isso. E um movimento comunitário, as pessoas não fazem ideia do quanto que é difícil um jovem vencer, né, uma eleição ali, e principalmente conseguir se manter no mandato. O que você carrega ainda hoje daquele cara lá de trás? Eu sempre, quando lido com um líder comunitário, eu falo assim, olha, você sempre quer o melhor para a tua comunidade, eu não tenho sombra de dúvidas em relação a isso. É uma atividade voluntária que você colocou o teu CPF e se candidatou e venceu e faz isso sem esperar nada em troca. Continue não esperando nada em troca, porque tem muita gente que não vai valorizar o esforço que você faz para ver a comunidade melhor. Então, a partir do momento que eu aplico aquilo que eu falo para os líderes comunitários, eu consigo ser mais leve. Porque quando você faz muito esperando algo em troca, a chance de você se decepcionar é muito alta. Então, desde sempre eu quis entregar o máximo possível que eu podia com as ferramentas que eu tinha, sem esperar nada em troca. Ali foi a lição que você teve, né? Com certeza, porque um movimento comunitário muito difícil fazer, as pessoas criticam muito. Primeiro buraco que abre na rua, eles xingam o presidente do bairro. Quando chega a crítica no prefeito, chega só um carinho. Então, o líder de bairro é o primeiro na comunidade que é acionado quando tem algum rolo, algum problema, alguma deficiência. E quando ele não consegue entregar, porque ele não tem mandato, ele não é do executivo, ele não é do legislativo, às vezes ele não sabe nem fazer um ofício direito para encaminhar para quem que resolve, ele acaba se frustrando, porque é muito forte a pressão em cima de um presidente de bairro. E eu sofri essa pressão com 17, 18 anos. Então hoje eu consigo ir em qualquer comunidade, olhar no rosto de qualquer presidente de bairro e falar, entender calma, a vida dele, né? Calma, tá tudo bem. Bom, aí tem a história também de muito tempo de trabalho, muitas realizações, várias fases. Você consegue ter públicos de várias vertentes. Vai ter gente que vai gostar de você porque é jovem, vai ter gente que vai gostar de você porque conhece você hoje, ainda tem gente te descobrindo, né? Mas tem boa parte do seu público, eu me incluo neles, que gosta de você porque viu toda essa curva, viu tudo isso acontecer e sabe que não foi de graça, sabe que a coisa aconteceu baseado em muito esforço, em muita paciência e tudo mais. E aí, hoje, você é um cara que é aquele vereador sem mandato. É um cara, tipo assim, perdeu, mas ganhou, né? E é um dos suplentes da Câmara Municipal de Campo Grande, mas a gente não sabe, eu guardo essa dúvida, até se você tivesse ido para o mandato, você seria tão grande quanto você é hoje. Você é um tubarão no aquário, né? Como fazer para caber o Michael, que é tão sofisticado, que tem tanta condição, tanto repertório, dentro da política? Sendo que a gente sabe que a política ela é muito simplista, ainda mais em época de eleição. Olha quantos projetos que aparecem de uma hora para outra, em ano pré-eleitoral e ano eleitoral. São quase 700 pessoas que se lançam o nome e aí aparece muita gente do nada, né? E todo mundo vira a mesma coisa, vai para o mesmo balaio, o eleitor ele é muito assim. E aí alguém que tem toda essa grandeza, toda essa condição, construiu isso, acaba tendo que viver essa maratona, essa São Silvestre. E o maior desafio... Você vive o preconceito de ser bom, de ter muita condição, de ser pressionado tipo assim, a cada vez melhorar mais, né? Isso também é difícil. Quando você olha para os desafios, você se pergunta do porquê começou. Eu tenho um sonho. O meu sonho é assim, viver numa cidade onde o filho daquele trabalhador viva nas mesmas condições do filho do rico. Isso não é pecado. Porque eu vim de uma dificuldade, de uma vulnerabilidade extrema. Então eu sei o quanto a sociedade perde quando a gente não ajuda aquele que precisa nas periferias, quando a gente não dá
uma oportunidade de educação inclusiva para aquele que também pode ser um líder. Então, eu aprendi assim, o verdadeiro líder não é aquele que tem muitos seguidores, o verdadeiro líder é aquele que forma novos líderes. E a política, para mim, não é nada além de uma ferramenta onde eu posso usar da minha experiência para ajudar a formar novos líderes dentro da cidade. Então, obrigado por todos esses elogios que você fez. Não sei se eu mereço todos eles, mas te digo uma coisa assim com convicção. Realmente, ter um mandato ou não vai muito além de te limitar a trabalhar ou não pelas pessoas. Tem muita gente fora de mandato de vereador que faz muito mais pela cidade, pela sociedade do que os vereadores. Então não é porque eu poderia ter um mandato pelos votos que eu tive, se fosse uma lista fechada, eu fui um dos 29 mais votados da cidade, isso não mudaria em nada o meu desejo de ver minha cidade prosperar. Tanto é que estou fora do mandato e vivo intensamente, pelo menos 16 horas do meu dia, no sentido de fazer minha cidade prosperar. Quando os vereadores atuais ou os próximos vereadores entenderem que o mandato é uma condição de uma ferramenta que eles têm a mais, as campanhas vão se tornar mais baratas, porque eles vão fazer uma campanha pautado no histórico de entrega que eles têm para com as pessoas. Tem gente que vem do comércio, vem de todas as áreas e fala assim, vou ser candidato. Eu falo, seja mesmo. Conheço muita gente. Então seja candidato para você ver o que é bom para tosse. É uma loucura, cara. É uma violência psicológica tamanha. Eu vejo tanta gente boa que poderia entrar na política e não se aventura pelo medo da briga estrutural de campanhas milionárias, que faz com que a gente perca muita gente. Eu não corro esse risco de desistir da política porque eu sei onde eu quero chegar, eu sei onde eu vou chegar, e desistir é uma palavra que não existe no meu vocabulário. Isso não é um clichê, é verdade. Desistir não existe no meu vocabulário, porque com o cargo de secretário ou com o cargo de vereador, sem o cargo de secretário ou sem o mandato de vereador, eu sei o que eu posso entregar para as pessoas. Posso fazer as mesmas coisas que eu estou fazendo hoje dentro da iniciativa privada ou cuidando de uma ação social. Isso nunca vai mudar para mim porque é uma essência que eu carrego comigo. Mas vou te dizer, é uma pena que as pessoas boas não se aproximem da política, porque o nível de entrega dos políticos seria muito maior. Se você vê a qualidade legislativa de muitos mandatos em Campo Grande, você vai se decepcionar com a entrega que muitos vereadores fazem. Tem poucos bons vereadores, mas a grande maioria dos vereadores fazem um mandato, do ponto de vista da entrega, do que custa aquele mandato, um mandato pífio, né? E aqui eu não quero fazer uma crítica a A, B ou C. Aquele vereador que esteja me assistindo e sinta que você é um dos poucos bons, esse recado é para você, parabéns. Mas aquele vereador que sente que entrega muito pouco, cai fora da política, irmão. Dê espaço para quem quer trabalhar e para quem tem empatia em relação à vida do próximo. A política não é para aventureiros, e é uma pena que as pessoas ainda acabam elegendo pessoas que são aventureiras, né? Porque tem uma consequência durante 4 anos, que é você dar um cheque em branco para um cara que não está preparado. Financeira, e que nem você fala do espaço, né? A política ela é feita de espaço. Você viveu uma candidatura eleitoral sem nenhum recurso, praticamente, sem, quase tendo que dever a gráfica lá? O comitê foi dentro da minha casa, então, o carro da campanha era o meu, os cabos eleitorais eram voluntários. Em 2020 a pandemia também mudou muito, né? Acho que influenciou bastante no resultado eleitoral em geral. Sim, você acha que sem a pandemia... Eu atendi muitos jovens, e os jovens na pandemia não conseguiram fazer o título eleitoral por conta do distanciamento e fecharam o TRE naquele ano. Onde a abstenção foi enorme, né? Foi enorme, então eu tive um desafio muito grande que foi fazer com que o jovem que eu acompanhei nos projetos pudessem votar em mim. Então centenas deles não consegui fazer título. Foi também um desafio que a gente teve que enfrentar. Mas assim, fazendo um exercício de futurologia, os resultados aumentaram muito, consideravelmente. Os resultados melhoraram muito. A gente, a princípio, não tem uma pandemia prevista para o ano que vem. E, naturalmente, claro que você passou um tempo ali entendendo tudo aquilo, refletindo, faz parte, né? Você não ia ficar alegre em não vencer, né? Mas depois você voltou e trabalhou e ganhou, e as pessoas também gostam disso, do rock balboa, né? Do cara que perde, mas depois ele volta e não fica ali na contagem até o número 10.
Você tem esperança para ano que vem? Naturalmente você vai ser cogitado para alguma função, ou para candidatura, pré-candidatura de vereador, ou até uma pré-candidatura majoritária. Hoje você está preparado para isso, né? Como você olha para esse 2024, ou você não olha? Você é um cara tão fixo no presente, tanta responsabilidade, que ainda você prefere não pensar nisso? O melhor cabo eleitoral de qualquer candidato é o trabalho que ele entrega no dia a dia para as pessoas. Então, quanto mais eu focar no dia a dia, quanto mais eu aprimorar os nossos projetos, quanto mais eu entender o que a prefeita Adriane Lopes espera da Secretaria da Juventude, mais isso nos credencia a alçar voos maiores. Não dá para pensar, né? É um trabalho que ele está em curso. É um pecado até parar para pensar. É a vida do gestor público. Se eu parar a gestão pública para começar a campanha, para mexer com esse tipo de assunto, eu não vou fazer nenhuma coisa bem e nem outra. Então tudo tem um prazo. E se a prefeita Adriane Lopes me chamar no ano que vem e falar, Michael, preciso que você represente a juventude na Câmara Municipal. Eu falo, onde eu assino? Onde que eu assino a minha exoneração, o meu pedido de exoneração, porque eu estou pronto. Eu estou mais do que pronto e com muita vontade de fazer com que a Câmara dos 29 vereadores tenha pelo menos um que olhe para a juventude com um olhar de verdade, de empatia. E vale lembrar que nunca teve, né? Eu não posso falar que nunca teve, tem vereador ali que já tivemos um assunto, mas assim, que veio oriundo do movimento de juventude, eu nunca vi. Que veio oriundo do movimento e que vai ter essa pauta, você pode cobrar qualquer um dos dias dos 4 anos de mandato, que vai ter isso no DNA. Isso a gente não teve ainda em Campo Grande, isso é uma experiência magnífica, inclusive até para preservar, como você falou, a política de Estado do que já está acontecendo. Fizemos muito, mas ainda existe um oceano azul de áreas para avançar. Principalmente de se manter, né, de se estruturar. Acho que nem a própria Adriane tem tanto trabalho, que nem ela também tem tempo, a posição de ficar pensando lá na frente. Né? Porque Campo Grande é uma capital e as demandas elas são aleatórias e cada vez maiores. Né? Mas eu falo isso porque assim, a política, no fundo, ela é um pouco injusta. Você estuda política, você estudou, né? Tem aquela história dos fins justificam os meios e tudo mais. E você concorre com gente de todo tipo. Um dos grandes concorrentes, caso você venha concorrer ano que vem, é aquele cara que se preparou durante muitos anos, né? Não precisou se preocupar com mandato ou com um trabalho numa secretaria, e ele chega de paraquedas na eleição, tendo investido nesse bastidor, e com aquela vantagem de eu nunca fui candidato a minha primeira vez, o eleitor adora essa figura, né, e tudo mais. Ser candidato e trabalhando 14 horas por dia não te coloca tempo para fazer política, né? E aí você depende muito da visão do eleitor para isso, tal. Você é um cara que naturalmente sempre foi muito acessível e um cara de uma conversa muito sóbria, muito tranquila, muito explicativa e tudo mais. E os políticos hoje são desafiados a serem assim também na internet, que não basta ser assim ao vivo ou ser assim numa palestra e tudo mais. Como que também a tua relação com esse meio, você que é jovem, é visto ainda como jovem, né? Você vai ser sempre um candidato novato na política, né? Ainda bem, né? Tudo mais, vai ser sempre uma esperança de renovação, mas a internet também você precisa não só para o jovem, mas falar para muita gente. Como que você tem feito para lidar com isso e para dar alcance a tanto trabalho bem feito que você tem feito? Eu não tenho um planejamento, porque quando você tem um planejamento, você cria um arquétipo, você cria um personagem. Vai muito em cima do trabalho. Né? Então eu gosto de postar aquilo que eu faço. Se eu estou postando aquilo que eu faço, as pessoas veem quem eu sou. Eu não tenho uma equipe que senta comigo e fala, agora você tem que falar isso, ou você tem que falar aquilo. Eu não consigo me montar. E é aquilo do início da reportagem. Eu tenho essa dificuldade, porque as pessoas hoje em dia lidam com a política como se fosse futebol. Uhum. Quem é do meu time? Sim. E o meu time é do resultado. Infelizmente, poucas pessoas querem pertencer ao quem é do time do resultado. Mas eu ainda continuo tenaz nesse sentido de que quanto mais natural eu for, quanto mais empático eu for, quanto mais sóbrio, você bem disse, eu for, mais eu vou convencer as pessoas de que eu estou preparado para representá-las em outros desafios. Ou seja, até isso influencia bastante a tua forma de lidar com a internet. A internet ela serve para chamar as pessoas para virem até você. Muitos políticos usam a internet para não chegarem até ele.
Né? Põe O eleitor fica aí, ó. 4 ou 5 zagueiros para responder ali. Não, você usa a internet para chamar, ó, vem aqui. Meu WhatsApp, todos os alunos da secretaria têm meu WhatsApp. Eu chego em casa à noite, tenho que ficar lendo, relendo, para entender quantas pessoas eu consigo responder. No outro dia, sábado, eu consigo responder a grande maioria das pessoas, porque eu acho que quanto mais você ouve as pessoas, menor o risco de você errar, né? Então, eu sempre me coloco com esse acesso facilitado realmente para eu aprender com as pessoas. Olha, eu falei já num programa aqui, tá gravado, né? Tá lá, tal. Falei, ó, Maico prefeito em 2032. Mas, opa, se Deus quiser, eu vou trabalhar. Olha, não era secretário naquele momento, tudo mais. Em 2032 o mundo vai estar muito diferente, né? A gente sabe o que vai acontecer numa revolução do trabalho. A gente sabe que pode acontecer na educação, você já vem falando muito disso, na educação profissional e, sobretudo, na relação das pessoas, famílias e tudo mais. Mas o que a gente não sabe, e isso é muito triste, é como vai estar a política lá. E a gente sabe que para o gestor público, isso que hoje é uma grande vantagem competitiva sua de fazer muito com pouco, vai ser mais do que uma regra, vai ser uma obrigação no futuro. Porque, infelizmente, o Estado brasileiro ele é muito pesado, muito difícil de lidar com isso. Qual que é a tua visão para a gente poder simplificar, quem sabe, num futuro próximo, a gestão pública, a política e tudo que envolve o dinheiro das pessoas para aplicação para a comunidade? Porque a gente viu também, numa época atrás, dos esbanjamentos, né? De tudo pode, gasta e vai para o ralo. E agora tem uma fiscalização muito grande e realmente não tem o dinheiro. Às vezes cobra-se o prefeito, o secretário, seja quem for. Cara, a gente está fazendo com o que dá. Está fazendo melhor. O maior filtro que as pessoas podem colocar na política é ver o histórico daquele que você está votando. Qual é o histórico de entrega? O que ele fez com os recursos que tinha? Se ele não tinha recursos públicos, o que ele fez com os recursos das habilidades que ele tinha em relação àquilo que ele se propõe a fazer? Penso eu que nós teremos políticos melhores. A minha visão ela é extremamente positiva em relação ao futuro da política, não pessimista. Por quê? Porque a tecnologia ela nos traz um bombardeio de informações o tempo todo e a gente tem que aprimorar o uso dessas ferramentas. Eu acredito que as campanhas vão ficar mais baratas, eu acredito que as pessoas vão aprender a votar de uma maneira mais inteligente, mais condizente com aquilo que é a função do eleito. Eu vejo assim, um cenário muito otimista do ponto de vista do avanço das leis que dão transparência em relação aos gastos públicos. Penso que em 2032 Campo Grande pode ser a principal capital nacional pelo perfil desenvolvimentista que ela ainda tem. A Rota Bioceânica está chegando aí. São os maiores embaixadores da Rota Bioceânica. A Rota Bioceânica está chegando para dar para trazer esperança na vida das pessoas. 2032, muita coisa vai ter melhorado da rota. Já vamos estar em 100% de atividade nessa rota. O mundo vai conhecer Campo Grande como um grande hub de tecnologia na área de importação e exportação de produtos asiáticos e produtos do mundo todo. Penso eu que para nós tornarmos essa Campo Grande pujante, como a gente está falando aqui, a partir desse ano a gente tem que atualizar muitas leis. A gente tem que preparar o cenário. Se nós não prepararmos esse cenário, a gente vai ter, ele não vai acontecer. Por isso que é importante, as pessoas pensam, eu vou votar no vereador, mas qual o perfil do vereador que eu posso escolher? É o que ele tem pensado do futuro da cidade. Que tipo de lei ele pode fazer hoje que vai atrair amanhã uma grande empresa, que vai vir, vai dar empregos, bons empregos para os nossos filhos. Então tudo isso é importante nesse contexto e eu continuo a frisar. O preparo, o equilíbrio, a sobriedade, como você disse, vai fazer com que aquele que não é qualificado se afaste da política. Sobretudo aquele que quer ganhar dinheiro. Quer ganhar dinheiro, vai para a iniciativa privada. Vem ganhar dinheiro no setor público, a chance de você roubar alguém ou deixar alguém roubar é muito alta. Então, penso eu que política tem que ser com vocação. Se não for por vocação, vá para a iniciativa privada, faça a tua história, faça a filantropia dentro da iniciativa privada. Responsabilidade, né? Acho que essa é a palavra. Olha, parabéns. Obrigado, Daniel. Né? Toda a sorte. Aí, obrigado por sua amizade. Viu? Deus te abençoe. E assim, fico muito feliz, até emocionado, porque na vida a gente sabe que tudo tem um começo, meio e fim. Esse projeto ele tem desde 2017,
Hoje nós estamos em 2023, teve pandemia no meio, não gravei na pandemia, 2020 gravei um pouquinho menos, então fico muito feliz com as pessoas que participaram dessa jornada. Todas as pessoas a gente guarda um carinho muito grande, mas quem veio mais vezes, acompanhou, e teu caso aqui, acho que quem puder assistir as outras entrevistas... Preciso te interromper o seguinte, porque daqui 100 anos, qualquer pessoa que queira saber o que foi Campo Grande há 100 anos atrás, vai ter que pesquisar quem foi o Danilo. Parou para pensar do seu legado? Porque Danilo foi o cara que mais entrevistou pessoas que ajudaram a transformar Campo Grande. Então, Danilo ajudou a transformar Campo Grande. E não vai ser impossível para qualquer pesquisador conhecer o que foi Campo Grande para tentar explicar para esse estado a importância de Campo Grande ou conhecer o que foi o Mato Grosso do Sul sem pesquisar você. Muitos políticos vão passar e não vão deixar o legado que você vai deixar, os arquivos que você tem deixado, as histórias que você tem trazido. Ninguém vai poder pesquisar nada nesse estado sem pesquisar primeiro quem foi o Danilo e o que ele fez em prol da comunicação, o que ele fez em prol da política. Eu acho que o grande papel, né, que a gente tenta aqui é isso, é de mostrar ou dar oportunidade para as pessoas que vêm falarem, mostrarem o contexto que envolve elas, né? E você, eu acho que o que tem em comum de todas essas entrevistas foi de ser o político que pensa. Né? E eu acho que se a gente rejeitar o político que pensa, é meio temerário para o nosso futuro. Agora, se a gente der uma chance para ele, apostar nele e também pensar junto, muita coisa acontece. E acompanhe o nosso trabalho no www.msindia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, entrevistas completas, também muita coisa no Instagram e no Facebook do jornal. Até a próxima.